Fala galera do YouTube, tudo bem? Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Fernando, tenho 34 anos. Eu sou morador aqui do bairro Miranda. E agora vou trazer uma palavra que ontem já falei, a história de Samuel. E agora vou trazer a história de José do Egito, né? Como eu já falei, eu tenho 34 anos. Eu sou casado com minha esposa, Andréia, né? Eu sou morador aqui do bairro do Miranda, tá? Se vocês quiserem me ajudar, dá muita força aí pra nós, tá? Meta o dedo aí no like, tá bom? E vamos que vamos. E compartilhe com seus amigos, tá? Compartilhe e a gente vai saber o quanto like a gente vai ganhar aí de vocês, tá bom? Vocês são muito importantes pra nós. Já meta o dedo no like, dá aquele joinha e a gente vai saber o que vocês mandaram. Ficou? E eu e a minha esposa vamos ver quanto like a gente vai saber, né, amor? E vamos lá. Vou trazer aqui uma palavra para cada um de vocês, né? Que vai falar sobre José do Egito, né? Que vai falar sobre José do Egito, né? Que diz assim, ó, a história de José do Egito, filho de Jacó. José do Egito, ele foi uma figura icônica do Antigo Testamento, conhecido pelos seus sonhos proféticos e por sua inabalável confiança em Deus. Nascido em uma família de três irmãos e sendo preferido do seu pai Jacó, José logo despertou ira e inveja de seus irmãos, resultando em uma saga de vida incrível, que levou do abismo de um poço, grandiosidade no poder do egípcio. O talento de José de interpretar sonhos deu início à sua impressionante jornada, primeiro como um escravo vendido por seus próprios irmãos, e depois como um prisioneiro acusado injustamente. Através dessas adversidades que José se destaca sua fé em Deus inabalável e seu caráter incorruptível conduzem a um surpreendente despertar de prosperidade, o poder do Egito. A história de José do Egito mostra a virtude, perseverança e importância da confiança em Deus e o poder do perdão. Ela conta a história de um homem que, apesar de todos os obstáculos, nunca perdeu a sua fé e cuja vida exemplifica a verdade de que Deus pode transformar as circunstâncias mais sombrias em luz resplandecente. A vida de José e uma jornada de fé emocionante, cheia de ilusões valiosas que ressoam até os dias de hoje. O nascimento é rivalidade com os irmãos. De todos os 13 filhos de Jacó, José era um dos mais novos. A Bíblia relata que José era, fato, o filho preferido de José, ao ponto de apresentá-lo com uma bela túnica, item valioso na antiguidade de seus irmãos. O invejavam, pois viam que Jacó o tratava de forma especial. Além de ser um jovem talentoso, sabendo escrever e fazer contas, Deus concedeu a Jacó a capacidade de ter sonhos proféticos que revelam um futuro distante de Jacó. E teve 2 sonhos significativos mencionados na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 37. José sonhou que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. No entanto, os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do feixe
de José se encontra lá em Gênesis capítulo 37, versículos 5 e 7. No segundo sonho, ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Gênesis 37, 9 e 10. Para todos os irmãos, isso era uma afronte, como que um filho tão novo seria maior que os demais, como que um jovem reinaria sobre os próprios pais. Tudo era um mistério, o que deixou até mesmo de Jacó pensativo sobre tais coisas. José é vendido como escravo no egípcio. Olha só, o que o José, ele era vendido. José é vendido como escravo no egípcio. Lá onde José estava, no egípcio, ele era vendido, carregando consigo o desafeto dos valiosos irmãos. José corria perigo. Certa vez, seus irmãos estavam trabalhando no campo e seu pai Jacó, ele pediu para encontrá-lo, tendo sido avistado no caminho de seus irmãos. Planejaram matá-lo, debochando de suas visões. O único irmão que ainda se preocupava com ele, Rubem, que aconselhou os seus irmãos a não matá-lo, mas deixá-lo apenas jogando em um poço. Assim fizeram. Esperaram ele chegar, agarraram e arrancaram a bela túnica que o pai lhe deu. Depois o jogaram em um poço vazio. José ficou no poço por algum tempo, pois seus irmãos ainda se assentaram para comer. Quando o grupo viu uma caravana de ismaelitas, Judá pensou que seria melhor vender o irmão do que matá-lo, pois dessa forma ainda iriam faturar em cima dele, e dessa forma vender o irmão aos ismaelitas, que por sua vez venderam José a Potifar, o oficial do faraó do Egito e capitão da guarda. Rubem, que salvou a vida de José, estavam longe do grupo quando venderam o pequeno irmão. Quando ele voltou ao poço para resgatá-lo, viu que voltou muito tarde e ele já não estava mais lá. E lamentou profundamente. Se encontra lá em Gênesis, capítulo 37, o versículo 29 e o versículo 30. Os irmãos ainda armaram uma grande desculpa. Pegaram a túnica de José, mancharam de sangue de animal e devolveram a Jacó. Quando o pai viu que aquela era a túnica de seu amado filho José, e entrou em profundo luto, a ponto de ninguém conseguir consolá-lo. Eita glória! E vem a parte mais difícil ainda da história de José. A bênção sobre José e o assédio da mulher de Potifar. Após Potifar ter comprado José, colocou-o para trabalhar em sua casa. Tudo que José fazia prosperava, de forma que foi morar na casa de Potifar, concedendo a administração de toda a casa, dando posteriormente a administração de toda a sua terra. E como José era abençoado por Deus, era bonito e de boa aparência, com o passar do tempo, a mulher de Potifar se viu atraída pelo jovem. Certo dia ela convidou a deitar-se com ela, mas José respondeu: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele ainda me negou, a não ser a senhora, porque a mulher dele
como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, pecar contra Deus? Você vai ler lá em Gênesis, capítulo 39, verso 8 e o versículo 9. Embora a moça lhe procurasse, insistisse nesse pecado, José ainda recusava, evitava a mulher por onde andava. Até que certo dia, vendo que nenhum outro servo, além de José, estava em casa, a mulher de Potifar avançou sobre José, o arrancou e insistiu mais uma vez que ficassem juntos. Neste momento, José escapa da mulher e foge de casa, deixando de seu manto para trás. A mulher então pega o manto e conta para os empregados. E o marido que José tinha lhe assediado. E depois disso, Potifar mandou que prendesse a José na cadeia. Porém, Deus continuou abençoando-lhe, concedendo a simpatia do carcereiro. E esse carcereiro, ao ver que José era especial, lhe concedeu o cargo de chefe dos prisioneiros, sendo ele responsável por tudo o que acontecia por lá. José, ele interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Estando José ainda preso, 2 novos prisioneiros foram mandados para lá. Pelo próprio faraó, eram eles o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Os 2 novos prisioneiros tiveram sonhos misteriosos que não conseguiam entender que José, ao ver essa situação, disse-lhe para contar os sonhos. José os ouviu e deu-lhe a interpretação de cada sonho. Mostrou que o chefe dos copeiros voltariam à sua posição. Aleluia! Voltaria à sua posição de honra ao lado do rei. Por outro lado, pronunciou que o chefe dos padeiros seria enforcado em uma árvore. A única coisa que José pediu em favor ao chefe dos copeiros era que se lembrasse dele e o defendesse diante do faraó, uma vez que ele era inocente, além de ter sido levado à força ao Egito, também foi falsamente acusado pela mulher de Potifar. E apesar desse pedido, o chefe dos copeiros esqueceu de José. José conhece a faraó e interpreta o sonho. Mais adiante, o faraó passou a ter sonhos estranhos. E ele chamou todos os magos e sábios do Egito. Mas ninguém conseguia lhe dizer o que seus sonhos significavam. Foi nesse momento que o chefe dos copeiros se lembrou de José, chamado na presença do faraó. José logo se aprontou para ver o rei do Egito e viu seus sonhos. A Bíblia diz em Gênesis 47 que o faraó se espantou com a capacidade. Sonhos acontecem que o Egito passaria por um grande período de fome. Era isso que os sonhos diziam. José aconselhou o faraó a eleger um governador, alguém que pudesse concordar e supervisionar a produção da terra de forma que o Egito fizesse um grande estoque para que não passasse fome no futuro. Diante de conselhos tão bons e de ver que o sonho estava com José, e Faraó colocou à posição do governador do Egito o homem mais poderoso naquele lugar, abaixo apenas do próprio Faraó.
A vida de José mudou completamente a partir desse momento, vivendo no luxo, vestido linho de fino corrente e o anel celo do faraó. E recebeu o rei ainda uma mulher, filha do sacerdote. Aleluia! Vocês estão entendendo, meus irmãos? O que eu estou explicando aqui sobre a história de José? Dá para entender? Eu estou mencionando a palavra sobre José do Egito, que eles estavam lá no Egito. Então eu estou explicando sobre a história de José. José, ele era o governador do Egito. José contra seus irmãos. Diante da forma prevista por José, Jacó mandou 10 de seus filhos descerem ao Egito para comprarem trigo para sobreviverem. Benjamim, porém, ficou com o pai. Quando os filhos de Jacó chegaram no Egito, José encontrou um novo governador. José conheceu, mas os irmãos reconheceram José. Dessa forma, José manipulou de forma que fosse buscar a Benjamim para que um deles saísse da cadeia. Se conta lá em Gênesis capítulo 42, versículo 15 e 16. Na volta para Canaã, José mandou que enchessem os jumentos de trigo, devolveu-lhe a prata que usaram para pagar. Diante disso, os irmãos pensaram que seriam acusados novamente de acusarem problemas ao Egito. Sendo assim, e eles retornaram ao Egito com Benjamim, presentes toda a prata que receberam de volta e mais o dobro, com medo de José. Mas ao chegar no Egito, novamente foram muitos bem recepcionados, recebendo um grande almoço na casa de José. Esse, por sua vez, ficou muito emocionado ao reencontrar o seu irmão mais novo de Benjamim, e teve que sair de onde estava para chorar. Até então, nenhum dos seus irmãos reconheceu a José. Nenhum do irmão de José, eles não reconheciam, né? José revela a identidade. Após mais um truque para enganar seus irmãos, fazendo-lhe prometer a Benjamim como escravo, José revela a verdade aos seus irmãos. Eles ficaram perplexos com essa notícia e com o que Deus fez através da vida de José. E dessa forma, José instruiu que Jacó passasse a morar no Egito. Longe da fome, o próprio faraó intervém na ação de José, auxiliando-os para a imigração de Canaã para o Egito. Foram providenciados carruagem, mantimentos e uma terra para se estabelecer em Jacó. Ouviu toda a história e seu espírito ficou revigorado. Quando José chega ao Egito, José corre em sua direção abraçá-lo. Quando Jacó chega ao Egito, José corre em sua direção, abraça-o e chora de alegria. Jacó também se alegra, muito a ponto de dizer que poderia morrer em paz. Jacó foi levado para conhecer ao faraó e em seguida recebeu as melhores terras do Egito. A fome se alastrou fortemente e José foi sagaz da administração do Egito e vendeu o trigo estocado em troca de toda a prata, de todo o gado e de toda a terra e de todas as pessoas, tornando o faraó ainda mais poderoso do que já era. Aleluia! Já posso sentir o Espírito Santo descendo sobre nesta casa.
Aleluia. Enquanto eu estou pregando, você vai adorando aí. Vai adorando aí, porque Jesus está na casa, irmão. Jesus está na casa. Deus vai fazer milagre na tua, na minha vida. Ou vai fazer milagre na vida da minha esposa. Deus vai fazer milagre na tua vida. Te prepara, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. O Espírito Santo já está aqui, movendo. Aleluia. Deus vai entrar com providência na sua vida. Aleluia. A morte de José. O tempo passou. Jacó estava para morrer. Abençoou todos os filhos, sendo sepultado, embalsamado e colocado num sarcófago no Egito, assim como era feito com os líderes do Egito. Antes, o governador do Egito disse suas últimas palavras aos seus irmãos. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte. Olha só o que o José falou. Antes de morrer, antes, não é depois, antes. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e o tirará desta terra, levando-os para a terra que o prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe: quando Deus intervier em favor de vocês, leve os meus sonhos daqui. José falou. Aleluia. Quando Deus intervier em favor de vocês, leve os meus sonhos, os meus ossos, não é sonho. Leve os meus ossos daqui. Gênesis capítulo 50, versículo 24, versículo 25. José morreu em paz com a idade com 110 anos. Olha só. José, ele tinha 110 anos. E ele sabia que ele ia morrer. E ele sabia. A história de José do Egito é uma narrativa bíblica que conta a trajetória de José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo e se tornou governador do Egito. Venda de José e como escravo. José era o filho preferido de Jacó e o primeiro filho de Jacó com Raquel. Os irmãos de José venderam-no como escravo a mercadores ismaelitas que o levaram para o Egito. José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. José do Egito. José trabalhou duro e foi promovido a administrador na casa de Potifar. José estudou com um escriba e aprendeu a língua egípcia. José foi acusado injustamente de assédio pela esposa de Potifar e foi preso. Na prisão, José interpretou sonhos do copeiro e do padeiro do rei. O faraó chamou José para interpretar o seu sonho, que revelava que o Egito passaria por 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O faraó fez de José o governador do Egito. José e seus irmãos. Quando seus irmãos de José foram ao Egito para comprar comida, não o reconheceram. José se revelou a eles e os perdoou. A história de José do Egito traz lições sobre superação, perdão e fidelidade. Olha só, a história de José. Nós podemos ver o que a história traz.
A história de José do Egito é uma história bíblica que se encontra no livro de Gênesis. José foi o filho preferido de A história de José do Egito é uma história bíblica que se encontra no livro de Gênesis. José foi o filho preferido de Jacó e Raquel e teve sonhos impressionantes desde muito jovem. A história de José pode ser resumida da seguinte forma: José foi vendido pelos irmãos como escravo no Egito por 20 moedas de prata. José foi comprado por Potifar, um oficial do rei do Egito. José foi acusado injustamente de tentar abusar da mulher de Potifar. José foi preso, interpretou sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro mor e o padeiro mor, que trabalhavam para o faraó. José foi libertado da prisão, interpretados os sonhos do faraó que previam 7 anos de abundância e 7 anos de fome. José foi nomeado governador do Egito e libertou a sua família da fome. José tornou-se um patriarca de 2 das 12 tribos de Israel, Manassés e Efraim. A história de José é um exemplo de como Deus usa as adversidades para cumprir seus planos. Então, essa é uma história que fala sobre a respeito, fala sobre a respeito de José, Vou mostrar somente o desenho de José aqui. Esse é o desenho de José. Olha só. Você pode ver aqui também, ó. Essa é a história de José, que eu comecei a ler para vocês aqui. A história. José, o sonhador. Mimado quando criança, José foi vendido como um escravo antes de governar o país. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Estratégia. Para saber mais sobre ele, leia Gênesis 37 e 39 e 50. Sonhos de grandeza. José cresceu como o favorito de seu pai Jacó. Ele foi o primeiro filho de Raquel, a esposa favorita de Jacó, que faleceu dando à luz o seu segundo filho, de Benjamim. Em uma exibição de amor por José, Jacó lhe deu um casaco especial de muitas cores. Os 10 meios irmãos de José detestavam de seus status especial, e eles nasceram de Lia, cujo pai Labão havia enganado Jacó, para que se casasse infelizmente de Jacó. Não amava Lia tanto quanto amava Raquel. Ainda mais frustrante para os irmãos de José foram seus sonhos grandiosos. Certa vez, ele sonhou com 11 feixes de grãos, cada um representando um de seus irmãos, curvados para seu feixe. Em outro sonho que José relatou fielmente o sol, representando seu pai, a lua, a sua mãe e 11 estrelas sem disposição. Aqui todos se curvam a ele. Com seu lindo casaco, tratamento preferencial e sonhos de grande José. José foi um homem marcado no que diz a respeito de seus irmãos. Conspiração traiçoeira. Conspiração traiçoeira. Um dia Jacó enviou José para levar
suprimentos para seus irmãos que estavam pastoreando ovelhas, quando eles, os seus encontros em um lugar chamado Totã. A maioria dos seus irmãos, ciumentos de José, queria matá-lo e jogar seu corpo em um poço vazio. Um dos irmãos, Rubem, pediu moderação e sugeriu que simplesmente jogasse José vivo no poço. Rubem planejou secretamente retornar mais tarde para resgatar seu irmão sonhador e trazê-lo de volta para seu pai. Os irmãos concordaram e jogaram José do poço, mas antes que Rubem pudesse resgatar o menino, e os irmãos o venderam como escravo. Alguns mercadores que estavam indo para o Egito, os seus irmãos decidiram explicar o desaparecimento de José a seu pai Jacó, manchando seu casaco com sangue de cabra. Quando Jacó viu o casaco, ficou compreensivelmente arrasado e convencido de que seu filho favorito estava morto. Quando isso, José havia passado de um filho privilegiado e mimado a um escravo impotente rumo a uma terra estrangeira. Terceira parte, a esposa de Potifar. Ao chegar ao Egito, os mercadores venderam José como escravo a Potifar, o capitão da guarda de Faraó. José fez um ótimo trabalho. Guarda do Faraó, José fez um ótimo trabalho para Potifar e logo foi promovido a chefe de toda a casa. José foi encarregado de todo o que Potifar possuía. As coisas estavam melhorando para José, mas um certo membro da casa de Potifar estava prestes a anular todos o seu sucesso. José era um cara bonito e a esposa de seu mestre tinha notado, na verdade, e ela estava tão apaixonada por ele, que tentou várias vezes fazê-lo dormir com ela. José recusou, dizendo que seu mestre lhe confiará tudo exceto de sua esposa e que dormiu com ela seria pecar contra Deus. Mas a sedutora não desistiu. Ela encurralou um dia e arrancou sua capa. Quando ele tentou fugir com a capa na mão, a esposa de Potifar alegou aos homens da casa que José havia tentado estrupá-la. A parte 4. O tempo de prisão. Diante das relações selvagens de sua esposa sobre José de Potifar, teve pouca escolha a não ser mandar José para a prisão. José era inocente de qualquer crime e mostrou-se à altura da situação. E ele impressionou tanto o diretor da prisão que colocou José comando dos seus outros prisioneiros. Enquanto estava na prisão, José interpretou os sonhos de dois outros presidiários, o copeiro do faraó e seu padeiro-chefe. O sonho que o copeiro teve de servir a faraó. Suco de uva espremido na hora era um sinal de que ele seria restaurado à sua posição anterior. José disse ao padeiro que seu sonho com pássaros comendo pão de cestos
destinados ao faraó. Infelizmente, apontava para sua execução iminente. Ambas as profissões se tornaram realidade. O padeiro foi executado e os pássaros se alimentaram de seu cadáver, enquanto o copeiro foi integrado, e ele prontamente se esqueceu de tudo sobre José, o que foi particularmente ingrato, já que José havia lhe pedido especificamente para fazer uma petição ao faraó por sua libertação. A quinta parte, segundo em um comando. Só depois do próprio faraó ter sido um pesadelo 2 anos depois, é que o copeiro esquecido pensou em mencionar José. O faraó sonhou 7 vacas magras, comendo 7 gordas, e 7 espigas murchas de grão, consumindo 7 espigas gordas. Quando os oficiais do faraó não conseguiram interpretar o sonho, o copeiro restaurado lembrou-se de José e sugeriu que buscasse sua sabedoria. José revelou ao faraó que o seu sonho seria o prenúncio de 7 anos de abundância, prendendo uma fome que também duraria 7 anos. E ele sugeriu que faraó pensasse no futuro, aí estocasse grãos em preparação para a fome prevista de 7 anos no futuro. Gente, pessoal, tem muita coisa aqui pela frente, né? Tem muita coisa aqui, mas vou deixar no próximo vídeo, tá? Tem muita coisa aqui para ler, tá? Vai até o número... Tem a parte de número 8, e depois vai chegar até o final, mas tem muita coisa aqui, tá? Não vai dar tempo para mim poder ler, tá? Já tá pronta ali a janta, tá? Que minha esposa preparou, tá? Mas não vai dar tempo. Mas assim, eu continuo lendo para vocês, tá? Tá bom? E se vocês gostaram, dá uma ajudazinha para nós ali, né? E dá uma ajuda para nós, compartilhe com seus amigos, tá? Que Deus os abençoe, tá? Mas amanhã às 2 horas da tarde, eu estarei lendo a 8ª história de José, tá? Mas Deus abençoe a todos vocês, tá? Que Deus possa continuar firmemente com vocês, tá bom? Que Deus possa nos abençoar fortemente para todos vocês, tá? Mas, por favor, gente, ajuda nós, tá? Deixa o seu like, compartilhe, manda aquele joinha, coraçãozinho para nós. E eu com a minha esposa vamos saber que você curtiu. Beleza? Então, tá aí então o nosso vídeo de hoje. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos abençoar, eu e você, minha esposa, e você também, tá? Deus vai cumprir na sua vida. Te prepara. Nós entramos em 2025 com muita paz e alegria no coração de cada um. Mas Deus vai fazer milagre na tua vida. Crê somente, porque Deus tem uma grande vitória para você. Tá bom? Vamos encerrando por aqui. Vamos fazer a primeira oração e depois terminamos o nosso vídeo. Pai eterno, Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa noite que o Senhor nos deu. Deus, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu. Deus abençoando a cada irmão, cada jovem, cada criança, cada adolescente. E nos abençoa nós aqui, Pai. Abençoa cada um de nós, Pai. Assim eu te peço e assim eu oro, Senhor. É o que nós te pedimos, é que já te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Gente, vou terminando o vídeo por aqui, tá? Amanhã tem mais vídeo para vocês, tá bom? Mete o dedo aí no like, dá aquele joinha e compartilhe com seus amigos, tá bom? Que eu e minha esposa vamos saber que você curtiu. Beleza? Um abraço, gente!
Até o próximo vídeo. Valeu? Fique com Deus. Deus abençoe a todos vocês. E a gente vai com o Senhor Deus, tá bom? Um abraço! Tchau, galera!